Om Kayena vacha manasyendrayirva Bhutyatmanava prakriti swabhava Karomi adyat sakalam paresma Narayanayeeti samarpayami Narayanayeeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Este é um momento muito auspicioso, pois vamos falar de Bhakti. Bhakti, amor divino, puro amor divino. E Bhakti como a essência de todos os caminhos espirituais e também como um caminho espiritual em si, Bhakti Yoga. Então, nesta série de vídeos, nós vamos falar sobre os Sutras de Shandilya. Então, Shandilya foi um sábio, um ser realizado, que realizou a Deus, que já tinha seguido outras filosofias, era um erudito nas escrituras e tinha uma abordagem também intelectual. Então, nestes sutras, o sábio Shandilya procurou a autoridade, a sabedoria, a firme sabedoria das Escrituras para ver realmente qual era o melhor caminho para Deus. Então ele traz-nos nestes sutras, traz-nos muitas passagens confirmando de facto a autoridade de Bhakti. E nós, nesta viagem, vamos entender o que é que tudo isso significa e trazer para que os vossos corações possam também conhecer a Deus. Que todos vocês possam se encher de amor divino e realizar a Deus nesta vida ainda. Continuando, Shandilya Bhakti Sutras, Sutra 21. Como é de testamento geral de que se deve abandonar os apegos, com o Sat, o devoto exaltado da Divindade Suprema, merece a mais alta recompensa espiritual. Assim também a Anuraga ou Uttama Purusha, que há amor, afeição, apego ao Espírito Supremo, não deve ser abandonado. Então, o que isto fala é que em todas as filosofias se fala em desapego, 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 desapego. Desapego do mundano, não é? Mas o desapego ao mundano significa também apego ao divino, que é o que um devoto ou um buscador da verdade tenta fazer. Mas normalmente fala-se em desapego, não se fala em apego pelo divino, embora esteja lá implícito, não é? Porque a mente se volta para Deus ou a mente se volta para a técnica da meditação, que é uma forma bem redutora de ver tudo isso, não é? A mente se absorve nos ensinamentos espirituais e se retira do que é mundano, dos objetos sensoriais. Mas se volta para algo. Aqui se fala claramente, no Bhakti, que é para manter o apego a Deus, exatamente pela ciência do apego. O apego cria a escravidão, a ligação com o objeto de apego. Então os apegos ao mundo geram a manutenção da ignorância, a ligação, a escravidão na roda do samsara, no ciclo de transmigração da alma. Mantém-o preso àquele ciclo. Vai continuando e continua invariavelmente. E o apego a Deus cria um laço com Deus, levando à libertação final. Então aqui o apego por Deus
Não se fala em desapego do mundo, fala-se em completo e total apego a Deus. E a nada mais. É a mesma forma de falar, é uma forma diferente de falar a mesma coisa. Só que aqui trazendo a questão do apego, que é uma questão muito debatida nos meios espirituais, em que fala que tem que desapegar de tudo, não é? Até de Deus, até da imagem de Deus, ou até da necessidade de liberdade. E é verdade, de certa forma, mas a seu tempo. Já aqui, no Bhakti, o apego a Deus é primordial e deve ser cultivado desde o início, até chegar no apego total a Deus. O apego ao Senhor cria afinidade e proximidade entre o devoto e o Senhor, né? Como cria a afeição pelas coisas do mundo, o apego do mundo, né? O puro amor do devoto atrai o Senhor como um imã. Se o Senhor não vem, então esse amor precisa se tornar mais puro. Então o Dharma de Deus, também tem Dharma, né? É o amor puro. E o amor puro no devoto atrai Deus. Deus é obrigado a ir lá, se o amor for puro. Muitas vezes a devoção pode não ser pura, mas o esforço ser muito sincero. Deus também olha para isso. Mas aquilo que Deus tem que ir mesmo é amor puro. Como um imã. Sutra 22. Portanto, sem qualquer contradição, Bhakti realmente é o mais elevado de todos e um Bhakta é superior a um Karmi, a um Gyani, a um Yogi. Porque ele descobriu, ele sabe qual é o verdadeiro propósito da jornada espiritual. Qual é o verdadeiro propósito da vida? E é amar a Deus, a devoção suprema. Então, para ter uma ideia, seguir qualquer caminho espiritual com devoção no seu coração, visando a devoção pura por Deus, é um Bhakta. Não é? Então, qualquer caminho espiritual, qualquer prática, qualquer sadhana, que tenha como finalidade última a pura devoção ao Ser Supremo, a Deus, este buscador é um Bhakta. Mesmo que esteja em práticas de yoga, de Vedanta, de Karma Yoga, seja lá o que for, ele é um Bhakta. E aquele que está num caminho de Bhakti e não tem isto, a devoção pura a Deus como objetivo da sua jornada, também não é um Bhakta. Se ele apenas está ali porque é mais fácil, aparentemente, é mais divertido, se reúne com outras pessoas, não sei o quê, etc, etc. Então, isso também não é. Quando a devoção se torna forte, a orientação leva o devoto a Deus, de todas as maneiras possíveis. E a orientação, quer seja direta de Deus, que é a mais difícil de todas, não é? Ou do Guru, que no fundo elas têm muitas diferenças na forma, mas são a mesma coisa no conteúdo. Porque, bom, isto seria longa, não é? A orientação de Deus, ela não tem repetição. Ela vem e diz, é isto, porque supostamente está lá alguém que já escuta, que já segue aquilo sem questionar. Então não há uma explicação junto com a orientação de Deus. Tem que haver o espaço, alguém que anseia essa orientação profundamente e que não questiona e executa. E normalmente, além de ela é mais difícil de se obter e é muito mais difícil de seguir porque é muito mais intenso. Não é? Já a orientação do Guru pode ser ganha através de mérito, não é? Que também é a orientação de Deus, mas com o Guru já dá para falar um pouco mais, pelo menos se ele estiver ainda em forma física. Se não tiver, há outros canais também, mas já vira um pouco diferente. Mas ainda não é como a orientação de Deus, direto, não é?
O orgulhoso espiritual diz, bom, então eu só quero a orientação de Deus, porque ela é mais alta, né? Mas tudo é bênção de Deus e é preciso um alto nível de pureza para ter acesso à orientação de Deus. Mas se tiver acesso à orientação do Guru, que é um enviado de Deus, é uma representação de Deus, e se desdenha porque não é de Deus, aí a perca é sua, obviamente. E isso mostra a distância que ainda está de uma jornada espiritual séria. Shri Krishna diz, no Bhagavad Gita, esse tipo de yoga é superior a um karmi, a um gyani e a um tapasvi, aquele que faz austeridades. Os outros eu acho que já mencionei. Portanto, meu querido Arjuna, se torna esse tipo de yogi. Mas entre todos os yogis, aquele que se rendeu totalmente a mim e me serve com intensa devoção, com corpo, mente e alma espiritualizados, é sem dúvida o maior de todos. Isto pode ser interpretado de uma forma bem romântica ou profunda, não é? Porque são muitos os que dizem que servem a Deus, no entanto, são muito raros os que servem realmente a Deus. A maioria serve-se a si mesmo. Então isso é bem raro. Então aquele que me serve com intensa devoção, com corpo, mente e alma espiritualizados é sem dúvida o maior de todos, pois esse vive, respira, se move apenas para servir a Deus, já não serve aos seus desejos egoístas. E esse é aquele que usufrui do maior néctar, que é a comunhão com Deus. E esse é o melhor porque esse também mostra aos outros qual é o caminho da realização da glória da vida. Então não só ele chegou onde devia de chegar, mas como mostra aos outros para que é que serve a vida e inspira a seguir o mesmo caminho. Torna-se uma ponte de salvação para incontáveis almas. No Bhagavatam diz, Srimad Bhagavatam, uma outra escritura, entre os inúmeros muktas e siddhas, seres despertos, seres perfeitos, raramente se encontra um devotado de todo o coração à suprema divindade e cujo Atman está saciado de amor. Aquele cujo ser, tudo na vida é servir-me com amor exclusivo, com amor e devoção exclusivas, com toda a energia do corpo, mente e alma. Ele eu considero o maior yogi acima de tudo. É mais ou menos a mesma coisa que o anterior. Sutra 23. A supremacia e a primazia também é estabelecida pelas perguntas feitas por Arjuna e pelas respostas dadas pelo Sr. Krishna, isto no Bhagavad Gita, capítulo 12. E vale ressaltar aqui que as perguntas de Arjuna sobre a supremacia, a primazia, qual o melhor caminho espiritual, não é uma coisa egóica para saber quem é melhor no sentido de algo mundano, de ego, de orgulho, não é? Mas é para saber o que é que agrada mais a Deus. Qual é o caminho mais curto para Deus? Porque estar longe de Deus é um sofrimento para um ser nesse nível. Então, seguir qualquer caminho espiritual com devoção no seu coração, visando a devoção pura por Deus, é um bhakta. Então, qualquer buscador, em qualquer filosofia, em qualquer sadhana, prática espiritual, que tem como objetivo último e único a pura devoção, a exclusiva devoção, a imaculada devoção a Deus como seu, mais uma vez, objetivo único, esse é um bhakta. Quando a devoção se torna forte, a orientação... já li isto? Já li.
Se não for perseguido pela ganância, pulei duas ali, enfim, se não for perseguido pela ganância nas bases do intelecto, buscando importância, todos os caminhos espirituais são um chamado no caminho possível para o buscador. E o que é possível é uma bênção e isso é sagrado. Então, aquele caminho que é possível um buscador seguir com sinceridade, isso já é uma bênção divina. Logo, é sagrado. É como os degraus de uma escada. O degrau de baixo é tão importante quanto os outros de cima. Todos levam ao final da escada. A orientação não escolhe um caminho específico separado dos outros, quando ela é viva. Não é? Quando a orientação é dos livros, aí, não é? Do estudo de escrituras e isso, muitas vezes é o que resta, é um caminho ou outro caminho ou outro caminho. Mas quando fica vivo, aí já é muito diferente, já não tem nada a ver com isso. Mas para ficar vivo tem que atingir um certo nível de pureza ou pelo menos de intensidade. Portanto, a orientação não escolhe caminho, pode ser uma mistura de todos, é viva e não condicionada por crenças e evolui de acordo com as crenças do buscador, com o momento em que ele está, com o que lhe é possível e com o que se faz necessário. Para que a orientação seja possível, deve haver forte devoção a Deus. Se não desta vida presente, então alguns méritos de vidas passadas. Porque, pois, sem essa devoção a Deus, não é possível haver orientação. Só que muitas vezes acontece que esse mérito vem de vidas passadas e não há consciência, entendimento acerca dos processos espirituais nesta vida. E muitas vezes o encontro com o Guru se dá, mas não está ali ninguém pronto para receber aquilo. Não consegue honrar, valorizar, não consegue seguir. Mas sem a devoção não tem como. E nesses casos o que acontece depois é que volta para o mundo até poder valorizar a orientação e então retomar o caminho reto para Deus. Bhakti não é um caminho, mas a vida de todos os caminhos, porque o caminho da vida é a devoção de Bhakti. Então, mais uma vez, eu estou aqui a separar, porque estas escrituras, portanto, estes tratados, estas obras destes seres, por exemplo, esta tem um enfoque muito para o caminho do Bhakti, o Bhakti Yoga. Eu estou a tentar extrair da forma e apresentar no conteúdo, para que haja um entendimento daqueles que estão ainda com outro tipo de prática, entender que isto é a alma de todo e que tudo é um instrumento para isto. No caminho do Bhakti por si só, como um caminho espiritual, ele é completo porque ele tem a alma da busca, a orientação clara sobre a alma da busca, a noção do sagrado, da comunhão com Deus, do amar a Deus, de ser o centro de tudo, e as práticas que assistem a esse propósito claramente e diretamente. Mas elas são práticas purificatórias, mesmo sendo o exercício da emoção e do amor. Já nos outros, esta ligação não é estabelecida tão diretamente, mas está lá. Por isso eu estou a extrair isto para que isto seja o mais abrangente possível, que seja em essência e não em forma. Porque o resto, as práticas, nós vamos chegar lá. O melhor caminho versus o pior caminho para os buscadores geralmente está relacionado ao ego, em uma condição em que o processo espiritual está morto. Então não há vida no processo, não há orientação, não há nada, então fica-se nestas discussões porque é o que resta. Porque quando ganha vida, tudo muda. A ligação a essa vida, a essa intensidade do processo espiritual,
não é? Tudo muda. Não há mais espaço para esse tipo de trocas. Diferentes caminhos são como os corpos da busca espiritual. Bhakti é a alma. Bhakti secundário, o caminho de Bhakti, também pode ser um corpo da alma que sempre é Bhakti. Então o caminho do Bhakti, as práticas de Bhakti, também são o corpo do caminho espiritual. E o puro Bhakti é a alma dele. Arjuna pergunta ao Senhor Krishna: daqueles que constantemente, fiel e devotadamente adoram a sua forma que tem atributos, e aqueles que meditam sob a sua forma cósmica, que tudo permeia, que não tem atributos, dessas duas classes de adoradores, quem é excelente e superior? Mais uma vez, qual é o caminho mais próximo para ti, meu Deus? Qual é que tu honras com a tua presença? Sr. Krishna responde: meu devoto, que me adora com fé e a sua mente inabalavelmente fixada em mim, o Ser Supremo, é aquele que é melhor e mais bem versado na essência do yoga. Melhor e mais bem versado na essência do yoga. Porque ele adora a Deus, né? Porque ele adora a Deus do Ser Supremo, né? Então ele é o mais versado na essência do yoga, pois esse é o propósito, essa comunhão com Deus. Então ele é mais versado na essência do yoga, ele entendeu a essência. Por outro lado, aqueles que me buscam, e ele não diz, aqueles que praticam yoga, que seguem yoga, é o mais versado na essência do yoga. Por outro lado, aqueles que me buscam controlando a sua mente e seus sentidos, vendo-me em toda a parte em minha forma onipresente como pura consciência, que me buscam meditando em minha forma conhecida como Brahman Supremo, uma forma de dimensões cósmicas, uma forma que é muito abstrata para ser compreendida, uma forma que é sem nome, não manifestada, impensável, imutável e que tudo permeia, também me alcança, mas eles encontram muitos problemas e dificuldades para me alcançar, pois este caminho está cercado de perigos. Né? Orgulho, vaidade e muitas outras coisas, tem muitos empecilhos esse caminho. Além de ser, não é, sem a presença de Deus, além de ser uma aridez completa, não é? E um processo apenas intelectual. A contemplação de uma forma indefinida e invisível de Brahma é muito difícil de praticar para uma criatura que está acostumada a se relacionar com entidades que pode ver e experimentar neste mundo, como é o caso da minha forma que é visível e tem atributos. Então Deus tem várias formas, visíveis e com atributos, exatamente para que essa relação de amor possa ser estabelecida. Mas Ele também não é essa forma. Quer dizer, é. E se essa forma é vista como o Ser Supremo, então aí tudo certo. Agora, se a forma não é o Ser Supremo, bom, aí não adianta. Para uma alma encarnada, que é a criatura, é muito difícil compreender a alma desencarnada, que é a minha forma cósmica. Portanto, a meditação na forma nirguna, que é sem atributos, é muito difícil. Enquanto a meditação na minha forma saguna, com atributos, é extremamente fácil. Em verdade, digo que aqueles que me adoram com um único pensamento são devotados e dedicados a mim, estão focados exclusivamente em mim, que meditam e contemplam em mim e que colocaram sua mente e a si mesmos sob a minha custódia. Eu cuido especialmente deles e cuido do seu bem-estar. Eu me torno seu salvador e os levo através do vasto e insondável oceano de nascimento e morte.
Aqueles que se entregam exclusivamente a Deus, não é? Que é diferente daqueles que se entregam com expectativas, com julgamento, com desejos em mente alheios, que são separados da comunhão com Deus. A esses não tem como, porque eles não se entregaram completamente a Deus. Mas aqueles que se entregam dessa forma, Deus cuida. Sutra 24. O uso idiomático da palavra Shraddha ou fé na filosofia de Bhakti não deve ser tomado em um sentido comum. Então não é uma fé qualquer, não é? Eu vou passar aqui os pontos para vermos de que fé se trata. Shraddha não é fé de que Deus pode ou não existir. É a firme convicção sobre a infalibilidade dos ensinamentos fundamentais das Escrituras a respeito de Deus. Alma individual, universo, Maya e a sua inter-relação e conclusão final. Portanto, há uma grande diferença entre crença e fé. Portanto, não é acreditar que Deus existe. Não só existe, como Ele é o propósito da vida, tem caminhos para Ele, esses caminhos são o propósito da vida, chegar a Ele é o propósito da vida, uma infalibilidade, inevitabilidade. Fé. Portanto, embora ter Shraddha, ou fé, seja um aspecto comum de Bhakti e um aspecto importante e crucial dele, para que tenha sucesso e ter frutos, deve ser aplicado com o devido cuidado e diligência. Não deve ser aplicado à forma comum de devoção, tipo a outras deidades, por exemplo, mas à sua melhor forma, oferecida ao Ser Supremo. Meramente ter Shraddha não dará as recompensas espirituais desejadas de Bhakti, pois pode-se ter Shraddha, fé, para Deus e deuses comuns, pode-se adorar qualquer divindade comum com a devida reverência e fé, mas isso não é verdadeiro Bhakti, e portanto a recompensa também não chega ao nível do que se busca. Ter Shraddha é quando esta virtude gloriosa é aplicada ao Ser Supremo, porque a fé a outras deidades normalmente não é uma fé pela libertação, porque apenas o Ser Supremo, apenas Deus, pode dar a libertação. E esse é o propósito de Bhakti, que é o Parabhakti, o amor puro. Isso é libertação, que é um pouquinho diferente, muitas vezes, do conceito de libertação. Muito mais rico, muito mais engrandecedor, muito superior. Shraddha é o primeiro passo para o Senhor Deus, portanto, não deve ser tratado como algo ordinário ou comum. Não é? Se Shraddha é o primeiro passo para Deus, é algo sagrado que merece profunda reverência. Sutra 25. A forma comum de Shraddha, de fé, é diferente da sua forma gloriosa, que leva à autorrealização e à realização de Deus, que torna a pessoa realizada, iluminada e firmemente estabelecida na verdade. Usar a palavra Shraddha fora do contexto de Bhakti, que é apenas devoção ao Ser Supremo e nada mais, é minar diretamente o seu valor e a importância espirituais. Seria um sacrilégio o uso de Shraddha se não fosse empregado como Bhakti para o Ser Supremo. Porque de todas as formas possíveis, não é? Até o Bhakti ao Ser Supremo pode ser feito pelas razões erradas. Pode, não significa que sim, mas leva à purificação e leva lá. Já o Bhakti, feito a outras deidades, a outras consciências, a outras coisas, mantém-te preso à roda do samsara. E hoje em dia é muito comum isso, de ser devoto de um monte de consciências, que eu não vou estar a colocar nomes, não é? O propósito é esclarecer, não é estar a criar nenhum tipo de problema em relação à crença, ou seja lá o que for. É que de facto essa fé normalmente é porque esses seres são mais acessíveis diretamente,
porque tem a ver com desejos mundanos e ainda uma consciência mundana na vida espiritual, não é? Então, confundir uma coisa com outra é considerado um sacrilégio, porque o caminho para Deus é sagrado, o resto é mundano. Shraddha ajuda a criar Bhakti. Shraddha cimenta o vínculo de amor entre o devoto e o Senhor Deus. Porque ela estabelece, com convicção plena, que Deus é o destino último, final, o propósito da vida. E ela o impele nessa direção. Bhakti é sem causa. Não tem causa. Mas também é um meio, bem como um fim em si mesmo. Não há meios para Bhakti nem ferramentas para isso. É natural e sem causa. Portanto, Shraddha não é diferente de Bhakti. Enquanto Shraddha é o estágio rudimentar de Bhakti, Prem, que é o amor puro, amor divino, é o seu clímax. Então ela já é um aspecto de Bhakti, daquele amor divino, só que mais rudimentar ainda. Bhagavan Shri Krishna diz: aquele que se entregou a mim e me serve com fé inabalável é considerado por mim como o melhor yogi. Ele é o mais esclarecido, aquele que está na direção de Deus realmente e não em busca das glórias do mundo. Shraddha é o botão e Prema, o amor divino, é a flor totalmente desabrochada com sua fragrância. Portanto, separar Shraddha de Bhakti é um sacrilégio. E o caminho que leva para Deus é sagrado. Logo, não se deve ser referido como algo comum. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva bandhushka sakha tvameva vidya dravinam tvameva sarvam mama deva deva. Tvameva sarvam mama deva deva.